Vem crescendo o número de adeptos da dieta que chamam low carb, baixo carboidrato. Você está vendo aí a Marília Mendonça, como ela emagreceu. Low carb, Inclusive, quem a e tô me dando auxiliou muito foi o bem, já médico, tô no meu o menor peso doutor Baracá. desde quando eu tive o Inclusive, Léo. ela Bom, botou aí galera, no além Instagram, da o estratégia Instagram low do carb que a doutor gente tá Baracá. fazendo, eu também Mas comecei, começaram a surgir iniciei a alguns fazer mitos jejum sobre tem um essa tempo. dieta. E é uma E coisa para que, tirar assim, as pra mim, dúvidas, na minha eu vou vida, conversar com o presidente da Associação Brasileira Low Carb, o médico José Carlos Souto. Até porque o doutor José Carlos Souto, ele trata as pessoas com essa dieta e você vai tirar várias dúvidas comigo e com o médico aqui no nosso programa. Doutor José Carlos, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Olha, o doutor José Carlos Souto, inimigos da low carb, até porque tem inimigos, a gente observa isso, é um confronto. Tem médico que fala muito bem, tem médico que fala muito mal. Os inimigos dizem que o consumo de gorduras na dieta low carb como fonte de energia pode provocar problemas cardíacos, sobrecarga nos rins, no fígado. Há alguma evidência científica disso, doutor José Carlos Souto? É uma boa pergunta e nos dá a oportunidade de explicar algumas coisas. Primeiro, a low carb, a dieta de baixo carboidrato, ela já é uma estratégia que tem todo um embasamento científico e ela já consta, inclusive, em diretrizes oficiais, como da Sociedade Americana, Sociedade Europeia do Diabetes. Então, não é mais uma grande novidade, ela já está incorporada do ponto de vista científico. E eu diria que ter inimigos de uma estratégia é esquisito, seria como se no mundo do esporte houvesse pessoas que preferem correr e são inimigas do ciclismo. Na realidade, tem várias modalidades de esporte e elas todas são muito boas. Existem várias formas da gente se alimentar que podem dar bons resultados. E a low carb comprovadamente é uma delas. Então, não existe nenhuma evidência científica na literatura de que possa haver qualquer dano para os rins ou para o fígado, até porque a low carb, vamos desmistificar o que ela é. Ela é uma dieta pobre em açúcar, pobre em farináceos, pão, massa, biscoito, e ela está focada em comida de verdade, em alimentos naturais e minimamente processados, como peixes, carnes, ovos, saladas, legumes, frutas que não tenham tanto açúcar. Então, como que uma coisa que é baseada em comida de verdade, naquilo que você compra na feira, na peixaria, no açougue, poderia ser assim tão perigoso, né? No caso da low carb, né, a gente fala logo, baixou o carboidrato. E quais seriam os exemplos de alimentos low carb? Daria, por exemplo, na dieta a gente incluir algum tipo de fruta? Quais seriam os vegetais, por exemplo, doutor? Uhum. Então vamos pensar assim, ó, o que é carboidrato? Carboidrato é açúcar, o açúcar do açucareiro, mas também aquele açúcar que está presente em coisas como doces, como uma rapadura, uma cocada, um refrigerante. Então o açúcar é um carboidrato que causa muito problema. E outro grande grupo de carboidratos são os amidos, e aí estão incluídas as farinhas. Então pão, massa, biscoito, croissant, sonhos, essas coisas. E se você que está nos ouvindo parar para pensar, não surpreende que esses alimentos produzem ganho de peso e problemas no controle da glicose. Tirando isso, o que sobra? Bem, sobra justamente as carnes de todos os tipos, peixe, frango, porco, carne de gado, também os ovos. Você perguntou que tipo de fruta. Então, as frutas elas podem ser consumidas na low carb, mas a gente dá preferência para aquelas frutas que tenham menos açúcar. Exemplo, o abacate é uma fruta, tem pouquíssimo açúcar. O coco é uma fruta, tem pouquíssimo açúcar. O morango é uma fruta que tem pouco açúcar. O kiwi é uma fruta que tem pouco açúcar. E se a pessoa não precisar, por exemplo, por uma situação de diabetes, fazer uma low carb tão restrita, nada impede que ela coma, inclusive, frutas mais doces, com moderação de sobremesa, por exemplo. E legumes e saladas estão praticamente todos liberados. Todos eles são ricos naquilo que importa, que são fibras, minerais, vitaminas e pobres em amido, que é o problema, né? Muita gente fala da low carb, né, como sendo um estilo de vida, que não seria bem uma dieta. Você fala, bom, não é bem uma dieta, é um estilo de vida, até porque se a pessoa tem a chamada síndrome metabólica, né, que se fala, né? O senhor podia explicar para a gente isso, não?
Síndrome metabólica, infelizmente, é uma coisa muito comum e vocês que estão nos ouvindo vão reconhecer que alguém que você conhece ou você mesmo tem. É um conjunto de alterações, a pessoa não precisa ter todos eles, basta ter 3 dos seguintes: aumento da circunferência abdominal, ou seja, aquela gordura na barriga, pressão alta, o HDL, o colesterol bom, baixo, os triglicérides altos, e a glicose acima de 100. Não precisa ter todos eles, tendo 3 a gente já tem a síndrome metabólica. Tem um estudo americano que mostrou que na população americana, se você for ver as pessoas que têm síndrome metabólica, as que são diabéticas, as que são pré-diabéticas e as que estão acima do peso, só sobra 12% de pessoas saudáveis. Então a gente vive num mundo com uma epidemia de obesidade, diabetes e síndrome metabólica, e realmente a low carb é uma das estratégias que cientificamente está comprovado melhor funciona justamente para essas condições. E aí, como você muito bem disse, tem que ser um estilo de vida, porque se for uma coisa com início, meio e fim, vou fazer uma dieta para perder 10 quilos. Tá, você faz. E aí, quando você perde 10 quilos, você volta a comer como você comia antes e você vai ter o mesmo resultado ruim que você tinha antes. Então, a mudança deveria ser de estilo de vida. E a low carb favorece isso, porque você, como eu disse antes, está comendo comida de verdade, pode fazer isso em casa, pode fazer em restaurante, pode fazer em viagem, não é difícil, porque não precisa de shakes, não precisa de barrinhas, não precisa de produtos mirabolantes. É comida que você encontra na peixaria, no açougue e na feira, no hortifruti. Doutor Zé Carlos Souto, o senhor falou exatamente sobre esse estilo de vida, né? Então, a low carb, ela é para ser feita por longos períodos ou até para a vida toda. No caso, por exemplo, da Marília Mendonça, né? Ela tem problemas, já emagreceu, engordou, aí agora ela fez a low carb. Se ela deixar, certamente engorda de novo. E isso é uma coisa que não deveria surpreender as pessoas. Eu gosto de fazer comparações, às vezes, fora do mundo da alimentação, para ficar mais claro. Imagina que você se matricula numa academia de ginástica e você, depois de 3 meses ou 6 meses, fica com um bom resultado, um bom condicionamento físico, ganhou massa magra, ficou mais forte. E aí, daqui a pouco, você para. O que vai acontecer com os resultados? Você vai perder os resultados. Tudo na vida que depende de estilo de vida funciona enquanto você estiver praticando. Então, da mesma forma que o certo é você praticar uma atividade física regular, não por 3 meses, não por 6 meses, mas na sua vida, também o certo é que você tenha uma alimentação que permita você ter bom resultado de saúde para a vida. Então, não é uma boa ideia a pessoa fazer uma dieta que ela não possa seguir depois. Por exemplo, vamos fazer uma dieta que eu só vou comer sopa. Eu vou poder comer sopa o resto da vida? Não. Então, o que eu vou fazer depois da sopa? A low carb, se ela for encarada como estilo de vida, você não precisa responder essa pergunta. Você vai continuar se alimentando assim. É lógico que as exceções existem e são enquadradas dentro do projeto. Quando você vai numa festa de casamento, num batizado, nada impede que você coma a fatia de torta. A ideia é que a vida não é uma sucessão infinita de festas de aniversário e batizados. Você não precisa comer uma fatia de torta todos os dias. Doutor Zé Carlos Souto, a situação, por exemplo, da low carb na questão dos benefícios e de exemplos que, vez por outra, trazem para nós. Eu já recebi informações de pessoas que, num mês de low carb, seguindo direitinho, a pessoa consegue perder de 10 a 15 quilos. Por que perde tanto peso diferente de outras maneiras, hein? Eu acho que também depende um pouco da situação, porque não convém que as pessoas tenham uma expectativa de um resultado tão incrível. Como você disse, algumas pessoas têm resultados sensacionais, outras pessoas têm resultados mais modestos. Então, você vai esperar, por exemplo, que um homem jovem e que está com uma dieta muito ruim, que vive de fast food, de hambúrguer, batata frita e refrigerante, quando mude para low carb, tem um resultado muito bom. Talvez você não vá ter um resultado tão dramático numa mulher com 60 anos que já tem uma dieta que não é tão ruim e que precisa perder 4, 5 quilos, pode ser que ela leve vários meses para conseguir chegar nesse objetivo. E não é uma competição de quem chega lá mais rápido. O principal, e você comentou isso e eu reforço aqui, é a gente encarar como um estilo de vida, como algo que a gente possa manter no longo prazo. Mas, dito isso,
os resultados tão bons que a gente às vezes vê têm a ver com o fato de que você está tirando o açúcar e o amido. E tudo aquilo que você come que aumenta muito a sua glicose faz com que o corpo use a glicose como fonte de energia ao invés da gordura. Mas, bem, o que você quer é que o corpo use a gordura. Então, a low carb faz muito sentido porque você está tirando a glicose e obrigando o corpo a usar a gordura, que é aquilo que você precisa e deseja.